Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Queridos alunos do segundo ano, vamos à nossa aula de língua portuguesa? Iniciaremos agora a correção daquela atividade de revisão que eu deixei na semana passada. Vamos lá? Então vamos à correção daquela revisão dos sinais, né? Dos sinais de pontuação da atividade que eu passei para que vocês fizessem e que depois a gente pudesse corrigir aqui. Classifique as frases como interrogativa, exclamativa, afirmativa ou negativa. Classificar é você determinar, você reconhecer o que cada frase representa. Se ela representa uma pergunta, uma admiração, um susto, se ela está afirmando, ou seja, dizendo que sim, algo aconteceu, ou se a frase está negando, dizendo que não, aquilo não aconteceu, né? Não houve, não vai acontecer. Então, geralmente nas frases negativas temos a palavrinha não, nunca, né? Então vamos lá. A primeira frase. Hoje eu brinquei muito. Tem um ponto final. Ela não é uma pergunta. Ela não é uma admiração, um susto, né? Ela não representa um sentimento de medo. Então, é uma frase afirmativa. Ela diz que algo aconteceu, né? Ou seja, hoje eu brinquei muito. Então, vamos escrever aqui o tipo de frase que esta frase representa. Ela representa uma frase afirmativa. Parabéns para quem acertou. Vamos para a segunda frase. Laila não saiu de casa. Tem a palavrinha mágica, né? Que ela classifica essa frase aí em uma frase negativa, né? Eu neguei, eu disse que algo não aconteceu. Então, uma frase negativa. Parabéns para os que acertaram. C. Que horas são? Essa frase, ela é o quê? Uma pergunta, né? Então, se a frase é uma pergunta, a gente chama essa frase de interrogativa. Então, a gente vai escrever aqui interrogativa. Saia já daí. Esta frase aqui, ela é uma ordem, né? Neste caso em que a gente está tendo que classificar essas frases em interrogativa, exclamativa, afirmativa ou negativa, como ela tem o ponto de exclamação, demonstrando um sentimento, né, de medo, de susto, saia já daí, olha o cachorro vindo, né? É algo que está apresentando uma emoção. Então, toda frase que tem o pontinho de exclamação, né? Neste caso aqui, ela é exclamativa. Futuramente, vocês vão aprender a classe das frases que dá ordem, tá? Mas, por enquanto, vamos tratando essa frase como exclamativa. Letrinha I. O que Joyce te respondeu? Esta frase é uma pergunta, né? O que Joyce te respondeu? Ela tem o pontinho de interrogação, ela tem esse tom de pergunta, de quem quer saber, né? Que são as palavrinhas que entram. O que, qual, quem, como, são palavras que representam uma pergunta. Então,
Toda vez que nós temos uma pergunta, o pontinho de interrogação classifica a frase como interrogativa. Agora, a última frase. Pedro viaja muito. Pedro viaja muito. Eu estou dizendo que isso acontece, né? Então, Pedro viaja muito. Eu não estou dizendo que ele não viaja. Eu não estou negando, eu não estou fazendo uma pergunta e eu não estou falando com susto, com admiração, com medo. Então, é uma frase que diz que algo aconteceu de fato. Então, se aconteceu, a frase é afirmativa. Tá? Aqui segue a correção da nossa revisão. Vamos agora ao livro. Peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa na página 119. Trabalhando a gramática. Vamos estudar hoje sobre substantivos próprio e comum. Todas as coisas e todos os animais têm nome. Esse animalzinho aí, ó, com a linguinha de fora, tem um nome. Cachorro. Esse negocinho aí que tem negocinho também para entrar claridade, tem um nome, não é negocinho, é o quê? Janela. E ao lado é uma fadinha. Então, tudo tem nome. Substantivo comum. O nome dos seres, em geral, é um substantivo comum. Aquele nome que abrange tudo, aquele nome do geral mesmo. Cachorro, gato, coelho, rato, papagaio. Substantivos comum. Aí vamos lá. Substantivo comum é o nome de coisas, animais, frutas, objetos, etc. Exemplos: casa, cachorro, homem, cidade. Tudo isso é comum, né? É um nome que eu dou no geral. Vamos ver agora o que é substantivo próprio? O nome dos seres de forma particular. Aquilo que cada um tem o seu. Aí é particular, né? Substantivo próprio é o nome que damos às pessoas, aos países, aos estados, às cidades, às lojas, aos rios e etc. Exemplos: João. João é um menino. Menino é substantivo comum. É um nome geral que eu dou para aquela criatura, né? E qual o nome dele? Algo particular, só dele. É o nome que ele tem, né? Então vai ser João. Recife, lojas americanas, Brasil, Rio, São Francisco. Então, tudo que dá um nome em particular a um estado, a uma cidade, a uma pessoa, a uma loja, a um rio. Então, esse aí é substantivo próprio, tá? Os substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula. Observe a tabela abaixo. Vamos aos substantivos próprios. Lucas, letra maiúscula no início. Brasil, letra maiúscula. Churrascaria Gaúcha, letra maiúscula. Manchete, letra maiúscula. Rex, letra maiúscula. Tia Rex é um cachorro, sim, mas o cachorro é o substantivo comum. É o nome dado no geral, né? E o nome que ele tem em particular é o nome próprio. Rua Boa Vista é o nome da rua, iniciando com letra maiúscula. Ao lado temos a coluna dos substantivos comuns. Eles dão um nome no geral. Ó, o Lucas é menino. Menino é substantivo comum. Brasil é um país. País eu escrevo com letra minúscula, porque é substantivo comum. Aí abaixo do país tem restaurantes. Restaurantes com letra minúscula no início. Mas que restaurante é esse? A Churrascaria Gaúcha, né? Revista fotográfica. Ah, revista fotográfica é o nome da revista, né? É o nome lá no geral. Ah, mas manchete. Manchete é o nome próprio para aquela revista. O cachorro é o nome no geral, substantivo comum, mas o nome próprio desse cachorro é Rex, né?
E o substantivo comum aí, o último, rua. Rua. Né? O nome no geral, rua. Mas quando eu digo o nome que aquela rua tem, aí passa a ser substantivo próprio. Tá bem? Fiquem agora com essa animação que fala mais um pouquinho sobre substantivos próprios e comuns. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Para a página de atividades, página 120. Complete a cruzadinha escrevendo os nomes próprios abaixo. Tem vários nomes próprios aí. Ivete, Ana, Marcos, Leandro, Fernando, Kátia, Solange e Maria. E aí, vocês vão encaixar esses nomes corretamente, tá? E aí, vamos pro 2. No quadro abaixo, escreva o que se pede. Aí a resposta é pessoal, tá? Seu nome. É pessoal, cada um vai botar o seu. Nome do país onde você mora. E todos nós vamos botar o mesmo, né? Brasil. Nome do estado onde você mora. Qual é o estado? Rio de Janeiro. Nome da cidade onde você mora? Angra dos Reis. Um brinquedo do qual você gosta. Brinquedo, o nome é comum, mas se vocês forem escrever a marca ou o nome do boneco, aí é próprio, com letra maiúscula. Uma fruta da qual você gosta. Fruta é de forma generalizada, né? Geral. Letra minúscula, substantivo comum. Um animal do qual você gosta. Um animal, se for o nome do ser, cachorro, gato, papagaio, periquito, substantivo comum. Agora, se for o nome que você deu para o seu animalzinho de estimação, o nome dado ao animal é um substantivo próprio, tá bem? Uma cor da qual você gosta. Aí também é um substantivo comum, né, gente? Cor não é um nome próprio, tá? Página 121. Se nós pudéssemos dividir os substantivos do quadro da questão anterior em duas classes, que classes seriam? A classe 1. A primeira coluna que vocês responderam era o quê? Substantivo próprio ou comum? Escrevam aí.
E na segunda coluna, classe 2, o que vocês escreveram? É o quê? Substantivo comum, né? Agora, escreva 3 nomes que você colocaria na classe 1. Na primeira coluna, 3 nomes próprios, porque a gente foi seguindo ali a regra do substantivo próprio. Nome do país, o seu nome, nome do seu estado, né? Então, substantivos próprios. Então, acrescentem aí mais 3 nomes que vocês colocariam na classe 1. E escreva 3 nomes que você colocaria na classe 2. E aí a classe dos substantivos comuns, né? Então, escolham aí. Agora, 4. Ainda observando o quadro da questão 2, responda. O nome de pessoas, países, estados e cidades começa com a letra maiúscula. E que nome de frutas, brinquedos, animais e cores começa com letra minúscula? Por que isso acontece? E aí? Por que vocês acham que isso acontece? Porque os nomes de países, de pessoas, de estados, de ruas, são nomes dados de uma forma particular. É um nome próprio, né? É algo particular que aquele estado tem, que aquela pessoa tem. Agora, os nomes de frutas, animais em geral, né, cores, são substantivos comuns, porque trata objetos e seres em geral, tá? Não é algo próprio, particular, tá bem? Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima aula.